Estudos e reflexões da IBC. Hoje nós daremos início a um estudo do tema revelação e tradição, né? E por que isso? Ora, há uma discussão sobre o quanto prevalecem a revelação ou a tradição. Essa discussão tanto se verifica por parte daqueles que defendem a prevalência da tradição do que dizem as autoridades eclesiásticas, para quem aceita que existam tais autoridades, porque biblicamente não tem autoridade eclesiástica, né? Como também de uma outra origem dessas críticas, que são aquelas que negam a Bíblia e negam o cristianismo como um todo, que são as críticas dos agnósticos e dos ateus, né? Então, o cristianismo, para quem queira se situar como cristão, ou não sendo alguém que queira se situar como cristão, mas que queira entender o cristianismo, o cristianismo é uma das chamadas religiões do livro. Ela se enquadra nessa categoria de religião do livro. Que a velha e boa antropologia cultural dizia que religião eram só as religiões do livro, né? Porque tem um livro que eles consideram, digamos também nós, cristãos, nos consideramos, ou consideramos que este livro seja sagrado, seja uma revelação divina. E sendo sagrado, e sendo uma revelação divina, ele não pode ser atualizado, ele é sempre atual no sentido de próprio e adequado aos problemas de cada época e cada momento histórico, de todas as épocas e de todos os momentos históricos, em todas as culturas, em todos os povos, né? E é revelado porque foi dado, no caso do cristianismo, do judaísmo e do islã, por uma divindade, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó no judaísmo e no cristianismo, ou por Alá no islã, ou por vários deuses, porque tem religião do livro que é politeísta também, como é o caso do hinduísmo e do budismo, né? Então, se alguém quer ser cristão ou quer entender os cristãos, deve partir dessa consideração, que o cristianismo é uma religião do livro, né? E o que contém os livros das chamadas religiões do livro? Eles contêm uma cosmogonia, que é uma explicação do cosmos, uma explicação de tudo que existe, toda a realidade do universo, matéria e energia e vida, e também, além de uma cosmogonia, ele tem um código de conduta moral, e além de um código de conduta moral e de uma cosmogonia, o livro das religiões baseadas em uma revelação, eles trazem também uma doutrina de salvação, o que vale dizer, trazem uma mensagem sobre as relações entre Deus e os homens. Esse é o conteúdo do livro sagrado das religiões do livro. Que eu dizia há pouco, que a velha e boa antropologia cultural dizia que só as religiões do livro são religiões. Porque tem essas três coisas, né? Cosmogonia, código de conduta moral e doutrina de salvação, né? E por que só quem tem essas três coisas é religião? E outras manifestações do sobrenatural que não têm essas três coisas não seriam religião. Bem, aí porque tem outro entendimento de religião, a outra descrição do fenômeno religioso, que diz que religião é a busca de três coisas: da superação da finitude, quer dizer, das nossas limitações, né? Eu sempre lembrava, dando aula sobre isso, dizia: nós somos limitados quanto ao tempo da nossa existência, que pode ser interrompido a qualquer momento a gente pode morrer. Nós somos limitados no tempo, nós não podemos voltar ao passado e não podemos nos projetar antecipando o futuro.
nós somos limitados espacialmente, no tempo, no território. Nós não podemos estar ao mesmo tempo em dois lugares, tudo isso são limitações. Mas temos outras limitações, que talvez até incomodem mais, porque as limitações no tempo e no espaço, nós estamos acostumados com elas. Mas tem uma a qual nós nunca nos acostumamos, que são as lacunas na compreensão do mundo, da realidade de nós mesmos. Né? Então, por que nós existimos? Qual é o sentido? Ou seja, de onde viemos, para onde vamos? Né? Afinal de contas, qual é a nossa relação com o mundo? Isso é uma tentativa de irmos além de nós mesmos. Porque a nossa mente, ou as nossas emoções, ou a nossa psicologia não gosta de lacunas, não gosta de ausência de explicações. Então, há essa busca de transcendência. Eu preciso ir além dos meus limites para eu não ficar à mercê da minha finitude. Isso se chama transcendência. Mas tem outras duas razões que resultam também de incômodos. Nós queremos superar a nossa finitude, mas nós queremos também superar o limite do nosso conhecimento. Então, nós queremos radicalidade. É um segundo ponto. Radicalidade não devemos confundir com radicalismo. Né? Radicalismo é extremismo, é exacerbação de ânimos. Radicalidade é, ao exercitar as nossas cogitações, o nosso raciocínio, nós buscamos a radicalidade como vamos à raiz das explicações. Né? Que em filosofia pode-se chamar isso de busca da causa primeira das coisas. Então, nós temos uma capacidade muito grande, nós como humanidade, de compreender como as coisas funcionam, como os fenômenos se passam. Né? Tem aquela lenda da maçã caindo na cabeça do Newton. Né? Dizem que não foi uma maçã caindo na cabeça dele, mas ele viu uma maçã cair e passou alguns anos pensando nisso, até que formulou a chamada lei da gravidade. Né? E descobriu como é que se atraem os corpos, como é que a Terra atrai uma maçã, ou atraiu aquela maçã. Aí ele disse, bom, depois de muito estudo, ele chegou à conclusão que a matéria da Terra atrai a matéria da maçã, então matéria atrai matéria, na razão direta das suas quantidades. Por que a gente não sente que esse copo está atraindo essa caneta? Porque a quantidade de massa desses dois corpos é muito pequena, a quantidade de matéria. Né? A gente só sente que a Terra, essa quantidade enorme de matéria, atrai matéria. Então, um fator dessa relação entre os corpos, na forma de gravidade, é o tamanho da matéria, a quantidade de massa. E o outro fator é a distância. Ela atrai com mais força se estiver perto, e essa força diminui se ela estiver longe. E ele fez uma fórmula matemática para isso, e disse que matéria atrai matéria na razão direta das suas quantidades e no inverso do quadrado da distância. Bom, não precisa entender isso, porque não estamos aqui para estudar física, né? Estamos só mostrando que a nossa competência é voltada para explicar as relações entre as coisas, relações entre objetos. Né? Explicamos um tipo de relação, a atração física, que é a gravidade, como existem outras explicações, como é que um corpo empurra o outro e imprime velocidade a ele, aceleração, aí é a segunda lei de Newton. E várias outras coisas, como é que na química, como é que um reagente reage com outro reagente. Seja bem-vindo, Herbenite, bom dia. Então, nós temos uma capacidade limitada à relação entre as coisas. E quem dá essas respostas, e quem dá essas explicações, é um tipo de conhecimento que é mais adequado para isso, é um tipo de conhecimento que recebeu o nome de ciência a partir do século XVII, que tem um método próprio, ou um conjunto de métodos próprios. Né? Mas a nossa capacidade de raciocínio fica muito aquém das nossas necessidades quando se trata de ir à causa primeira. Dizia há pouco, o Newton explicou por que a maçã caiu, né? Que na lenda teria caído na cabeça dele.
Mas ele não diz por quê. Ele diz que a matéria atrai matéria daquele jeitinho que nós já explicamos aqui. Mas ele não diz por que a matéria atrai matéria. Ele disse que a força se relaciona com uma massa qualquer, uma matéria qualquer, imprimindo velocidade, aceleração a essa matéria, mas não diz por que faz isso. Né? Então, não tem radicalidade. Nem tem radicalidade, nem tem totalidade. Se ele não diz por quê, ele também não diz para quê. Com que finalidade matéria atrai matéria? Ele não se interessou por isso, não buscou essa resposta. Né? E o que a ciência diz é que os fenômenos naturais não têm finalidade. Né? Eles simplesmente acontecem. Mas alguns fenômenos, evidentemente, têm finalidade. Né? A ação humana, por exemplo, tende a ser uma ação finalista. Não quer dizer que a gente não possa fazer alguma coisa sem nenhuma finalidade, pode. Mas, em geral, as nossas ações têm alguma finalidade, que a filosofia, num jargão filosófico, chamam isso de ação finalista. A finalidade também é chamada de teleologia. Telos, grego, a palavra para fins. Né? Fins, no sentido não de fim de acabar, mas fim de finalidade, de objetivo. Então, religião deve responder essas três questões. Ou essas três necessidades humanas. Superação da finitude. Uma segunda necessidade humana seria a busca da radicalidade, da explicação das causas primeira, e da totalidade, das explicações totais, estabelecendo um nexo entre tudo. O que alguém já chamou de ordenamento cognitivo. Quer dizer, como organizar as ideias todas, todos os conhecimentos, como é que eles se juntam para formar o que muitas vezes nós chamamos de visão cósmica, né? Ou de cosmovisão. Né? Usa-se mais como cosmovisão. Então, essas coisas caracterizariam a religião. E só as religiões do livro têm isso. As outras não têm uma conduta moral, tem até um grupo que não tinha nada disso e de uns 20 ou 30 anos para cá está tentando criar um código moral, mas não tem uma cosmovisão, não tem radicalidade, não tem totalidade. A falta dessas coisas, a antropologia cultural clássica, tradicional, não a moderna ou modernosa, chamava as outras manifestações do sobrenatural de magia. Então, bom, se religião são só as religiões do livro que tem essas coisas, quais são elas? Né? São 5 religiões do livro. Tem 3 delas que são monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islã, posto aqui na ordem cronológica. Dessas 3, a mais antiga é o judaísmo, depois vem o cristianismo e, por último, vem o islã, que surgiu no século VII da era cristã. Bom, agora tem outras 2 que não fazem parte do conjunto de tradições dessas 3 primeiras, que são todas relacionadas com Abraão, porque o Islã também reconhece Abraão como um grande profeta. Né? E por isso essas 3 são chamadas religiões abrâmicas. E outras 2, que não têm relação com essas 3, são o hinduísmo, que é politeísta, e o budismo. Né? E só isso seria religião. Mas tem também a possibilidade de se chamar religião certos pensamentos que buscam satisfazer aquelas 3 necessidades humanas, que são a superação da finitude, a radicalidade e a totalidade. E aí existem doutrinas políticas, doutrinas sociais, que oferecem essas 3 coisas. Né? Que oferecem uma transcendência, permitindo ao indivíduo sair de si
dos limites da sua finitude, se identificando com uma nação, em nome de um nacionalismo, ou se identificando com uma classe social, ou se identificando com um projeto político, com uma doutrina, ou uma doutrina filosófica. Então, teria transcendência. Para quem siga, acaba oferecendo mesmo transcendência. E tem ainda uma presunção de radicalidade, de explicar a causa primeira das coisas. Por que que as coisas são assim? Aí, as pessoas que seguem essas doutrinas costumam dizer, por trás, o que está por trás? Quando você ouvir alguém dizer o que está por trás, se lembre que ela deve estar querendo dizer qual é a causa primeira. Coisa que a ciência não faz. Quem vai atrás de causa primeira é a filosofia ou a teologia, né? Não a ciência. Ou a ideologia. Né? Então, também há uma tentativa de oferecer resposta, além da transcendência e da radicalidade, oferecer resposta para a totalidade. Né? São doutrinas que procuram explicar tudo, e aí você vê uma mesma doutrina criar um tipo de educação, criar um urbanismo, criar uma economia, criar um direito, criar uma filosofia, criar uma literatura, produzir uma arte. Então, se você tem arte, urbanismo, economia, teoria política, antropologia, história, tudo lido segundo uma doutrina, não vou aqui citar nome de doutrina, mas se tudo se submete a uma doutrina, essa doutrina tem totalidade. Se ela tem totalidade, se ela tem radicalidade, teve um autor que disse, tudo se explica por um tipo de conflito, então ele ia à radicalidade universal, a uma causa primeira de tudo. Tudo aqui limitado aos fenômenos históricos, sociais, culturais. Né? Então, isso não é sociologia, isso não é antropologia, isso não é economia, isso não é filosofia, isso é religião. Né? Ou, também, os que seguem, certamente não concordam que seja religião, nem concordam com a opção que você pode usar para classificar uma doutrina que, mesmo sem ter um Deus, mesmo sem considerar fenômenos sobrenaturais, mesmo sendo materialista, tem transcendência, radicalidade e totalidade. A outra maneira de classificar esse tipo de doutrina é chamando de ideologia. Né? Bom, agora, se é assim, se religião é isso, se religiões do livro têm essas características, e o cristianismo está enquadrado nisso, então o cristianismo necessariamente tem como fundamento um livro, que é o livro sagrado das religiões que tem livro sagrado. Né? E o livro do cristianismo é a Bíblia. Né? E aí surgem algumas discussões, né? Porque as religiões do livro necessariamente são teístas. Né? O teísmo é um conjunto de crenças de diferentes religiões que acreditam no sobrenatural e acreditam que o sobrenatural se manifesta para nós que vivemos no mundo natural e se comunica conosco. Né? Se se comunica conosco, pode se revelar. E os livros sagrados das 5 religiões, chamadas religiões do livro, são o produto dessa comunicação do sobrenatural com o mundo natural, do sobrenatural conosco. Né? Então, a base, o fundamento das religiões do livro é um livro, portanto, é a expressão do sobrenatural, o que só os teístas aceitam isso. Atenção!
existem teólogos que querem interpretar a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, sutilmente negando a revelação, sem dizer que estão negando. Eles dizem assim, o Pentateuco não foi Moisés que escreveu, não. Não podia. Ele andava pelo deserto, ele não tinha tempo para isso. Tem estilos diferentes. Tem um estilo dele. Essa é uma técnica que se usa em pesquisa histórica para identificar a autoria de um texto, se comparam os estilos. Então, ele tem um estilo aqui, o Pentateuco tem um estilo aqui, tem outro estilo ali. Cuidado, porque autores podem escrever com estilos diferentes. Né? Não quero aqui me colocar como autor, me comparar com ninguém, nem com Moisés, muito menos com Moisés. Né? Mas quem conheça, eu tenho, por exemplo, 10 livros publicados. Quem leia os primeiros livros que eu publiquei vai notar uma diferença sensível em relação aos meus artigos de jornal. Né? São diferenças marcantes. E eu estou dizendo, foi eu mesmo que escrevi. Aí, talvez daqui a alguns séculos, se um pesquisador encontrar alguns escritos desse bolando por aí, batendo a poeira e diga, não, esse aqui tem o mesmo nome, mas não foi o mesmo sujeito que escreveu. Né? Mas qual é a base para duvidar, alegando um argumento tão frágil? Diferença de estilo. É a descrença. Porque, na verdade, quem usa desses pretextos para negar a revelação é porque não acredita no sobrenatural. Ora, se você não acredita, você já parte da convicção de que não foi aquele sujeito que escreveu. Né? É como, por exemplo, quando você lê em Isaías, e nós citamos no texto, para quem queira acompanhar por escrito as nossas reflexões de hoje, que Isaías diz em um determinado momento que o Senhor sustenta a terra sobre o vazio, né? Sustenta o norte sobre o vazio. Opa! Quem é que sabia disso na época de Isaías? Ora, os gregos, que eram muito mais elaborados intelectualmente, muito mais desenvolvidos do que os hebreus, eles acreditavam que tinha um gigante, o Atlas, que sustentava a terra sobre os ombros. Né? E esse gigante se apoiava em quê? Se apoiava numa tartaruga, num elefante. Esse elefante se apoiava em quê? Numa tartaruga. E não sei mais em quê, mas eles nunca pensaram que a terra se mantinha sobre o vazio. Né? E não me consta que nem chineses, nem no subcontinente indiano, nem astecas, nem maias, nem incas, que eram povos mais desenvolvidos do que os hebreus, nenhum deles soubesse que a terra se sustentava sobre o vazio. E Isaías, que era de um povo um povo simplório, de criadores de ovelha, um povo que nunca deu um filósofo. Claro que a maioria dos filósofos modernamente são judeus, né? Mas nos tempos bíblicos não teve um filósofo sequer. Né? E sabia disso, e escreveu isso. Aí o fulano chega e diz, não, mas isso aí deve ter sido escrito depois. Deve ter sido uma hipótese. Ou você vê lá no livro de Jó, que é o mais antigo dos livros bíblicos, que deve datar mais ou menos aí de 1.600 anos antes de Cristo, portanto, a 3.600 ou 3.700 anos de nós, de distância de nós, distância cronológica, também vai dizer que falar que o Senhor se assenta sobre o globo da Terra. Né? Ou eu talvez esteja trocando, quem fala no globo da Terra seja Isaías, e sustentar a terra sobre o vazio seja Jó. Deixe-me consultar aqui o texto. Né? Vamos chegar lá mais adiante. Isso é mais para o fim do texto, porque eu antecipei algumas coisas. Né? Então, já vimos que o cristianismo é uma das religiões do livro, que estas são baseadas em revelação e que
buscam satisfazer a transcendência, a radicalidade, a totalidade, né? Bom, visto isso, devemos considerar a discussão sobre o sentido, portanto, a totalidade da revelação. Em que consiste a revelação? Ora, a revelação toda dos cristãos, a Bíblia toda, aponta para o Messias, aponta para Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, né? O Messias aparece no Gênesis como a chamada promessa messiânica. Quando nós comemos do fruto da ciência do bem e do mal, nós humanos, e com isso estávamos rompendo relações com o Criador. Porque se fala muito no paraíso, que nós vivíamos num paraíso originalmente, mas pouco se explica que paraíso era esse, né? Alguém pensa que paraíso era viver sem fazer nada, né? Sem trabalhar, porque trabalho é maldição. E não é bem assim, né? Antes da queda, já foi dada ao homem a missão de cuidar do jardim, cuidar da terra, né? E, portanto, era sem fazer nada, né? E por que era paraíso? Né? Porque não cometíamos erros, não teríamos culpa. E sempre que tivéssemos alguma necessidade, poderíamos recorrer ao Criador. E conhecendo o Criador, poderíamos fazer o que mais tarde vamos ver o Cristo fazer. E vamos ver os apóstolos fazer. Coisas prodigiosas, milagres. Então, a minha interpretação do que seja o paraíso é que, primitivamente, nós, representados pelo casal Adão e Eva, podíamos abrir o Mar Vermelho e passar na hora que quiséssemos. Eu estou dizendo Mar Vermelho para simbolizar, para representar uma coisa extraordinária que poderíamos fazer. Isso aqui é um paraíso, né? Poderíamos parar um rio, barrar um rio com a palavra e passar pés enxutos pelo rio barrado, e depois o rio voltar a correr, né? Ou poderíamos, na hora que quiséssemos, fazer com que os peixes se juntassem num ponto e pegar a quantidade de peixes que quiséssemos, como Pedro e outros pescadores que se tornariam apóstolos pegaram quando Cristo orientou: jogue a rede para esse lado, né? Por quê? Porque estávamos em intimidade com o Criador. Quem é que pode fazer isso? Quem está ligado com o Criador. E o Cristo disse que poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, né? Então, isso aqui é o paraíso. Não é que não fôssemos trabalhar, né? O Cristo podia fazer tudo isso, né? Mas trabalhou. Então, temos o início de uma reflexão sobre qual é o conteúdo da revelação. Então, a revelação, eu comecei dizendo, aponta do começo ao fim para o Salvador. Quando é que ele aparece pela primeira vez? Quando, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós chamamos a nós mesmos a prerrogativa de dizer o que é certo e errado. Se chamamos a nós mesmos, deixamos de consultar o Criador. Deixamos de seguir o Criador. E por isso é queda. Porque aí, sem a intimidade com o Criador, não podemos abrir o mar, parar um rio, dar os peixes se reunirem para que nós pudéssemos pescá-los, curar uma doença, né? Se não podemos nada disso, perdemos o paraíso.
E mais, ao dizer que, olha, Criador, eu não quero saber do que você diz, você não tem mais autoridade sobre mim, eu é que digo que é o certo e errado, isso é um rompimento de relações. E o rompimento de relações com Deus tem um nome bíblico. Como é que se chama a separação da criatura? Quando a criatura se separa do Criador. O nome disso é morte. Por isso está dito lá no Gênesis: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. E não tem erro na revelação. E aí, na narrativa do Gênesis, Eva e Adão comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Logo, eles morreram. Logo, não é morte biológica, é morte espiritual. Em que consiste essa morte espiritual? Na separação entre criatura e Criador. Bom, e aí aparece o Messias. Aparece na narrativa, não estou dizendo que ele se apresenta. Não é aparece no sentido de se apresentar. É no sentido de ser incluído na narrativa. Como é essa inclusão do Messias na narrativa? É dito que, dirigindo-se à serpente, o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente, o tua, se refere à serpente. E a sua semente. Sua se refere à terceira pessoa. Tua se refere à segunda pessoa da conversa. A segunda pessoa é aquela que está dialogando com a gente. Né? Se eu estou falando aqui com a irmã Euclice, eu digo a tua memória é muito boa. Agora, se falando com a irmã Euclice, eu estou me referindo à minha neta, eu digo, a Diana é uma menina esperta, a sua inteligência é notável. Sua, aí se referindo à terceira pessoa. Agora eu estou me referindo à minha neta. Então era, porém, inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente, tua, segunda pessoa, semente da serpente. E a sua semente, sua, terceira pessoa, semente da mulher. E quem é a semente da mulher? É todo o povo de Deus. É toda carne, para usar uma linguagem bíblica. Né? E no meio dessa carne, o verbo que se fez carne. E aí prossegue o Gênesis. E a semente da mulher, ou a sua semente, esmagará a cabeça da serpente. Aí é da própria serpente, não é de descendência da serpente. Né? É da própria serpente. E a tua, e tu lhe morderás o calcanhar. Bom, então a serpente morderia o calcanhar de um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E que significado tem isso? Quem foi a semente da mulher que foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente? Como é que a cabeça da serpente seria esmagada? A cabeça da serpente foi esmagada pelo Cristo. O Cristo é a semente da mulher, o Cristo feito carne, o Cristo na sua dimensão humana é semente da mulher. Não na dimensão divina, porque o Cristo tinha duas dimensões, uma humana e outra divina. Então, o Cristo na dimensão divina não é semente da mulher, mas o Cristo na dimensão humana é semente da mulher. Ah, e ele esmagou a cabeça da serpente? Sim, esmagou. Esmagou e foi mordido no calcanhar. Né? Como é que a serpente mordeu a semente da mulher, o calcanhar da serpente da mulher? Matando o Cristo na cruz. Matando a dimensão humana, matando a semente da mulher, não matou a dimensão divina. Né? Que essa é eterna e imortal. Mas morre a semente da mulher na cruz. Morre porque foi picado pela serpente. Né? E como é que ele esmaga a cabeça da serpente? Quando ressurge.
A ressurreição vencendo a morte. Qual foi a morte que ele venceu? Não foi a morte biológica. Nós, os seguidores de Cristo, não estamos livres da morte biológica. Todos nós morremos. Os que ainda não morreram, ainda vão morrer. Então, qual foi a vitória sobre a morte, ou sobre qual morte foi a vitória? A vitória foi sobre a morte, que é a separação da criatura e do Criador. E como é que ele reuniu criatura com Criador? Assumindo as culpas da criatura. Assumindo a queda da criatura. Então, restabelece a relação entre criatura e Criador. Como é que ele assume isso? Se sacrificando no nosso lugar. Por isso é o chamado sacrifício vicário, na linguagem teológica. Vicário quer dizer substituto. É uma morte que substitui a nossa morte. É uma morte biológica, da dimensão humana do Cristo, que simbolicamente substitui a nossa morte espiritual, que é a separação de Deus. E assim nos reconcilia com o Criador. Então, essa reconciliação está prometida lá no Gênesis. As minhas palavras a respeito do Gênesis e da crucificação e ressurreição, todas têm a ver com a promessa messiânica contida no Gênesis 3, e vai até o Apocalipse. Porque toda hora tem uma referência ao Cristo. Por exemplo, quando Davi foge de Jerusalém porque o filho queria dar um golpe de Estado e queria matá-lo, ele é o rei seguindo uma via dolorosa, como diz um cântico nosso, né? Que é a via dolorosa de um filho que foge, de um pai que foge do seu próprio filho, né? Que era um tipo, não é que seja um significado, não é propriamente uma interpretação que eu estou fazendo, é uma analogia e uma tipologia. Então, assim como o Cristo, na Via Crucis, a chamada Via Crucis, a caminho do Gólgota, era uma via de sofrimento, tem um cântico muito bonito chamado Via Dolorosa. Davi também percorre uma via dolorosa, mas é o mesmo caminho fisicamente. É o caminho que vai para o monte onde o Cristo seria crucificado. Davi vai como que se refugiar nesse monte, ou vai passar por esse monte. E no caminho, ele vai sendo apupado, aquelas pessoas que apoiavam o filho dele, que tinha se revoltado contra o pai, até jogavam pedra e diziam insultos, como também o Cristo na via, a chamada Via Crucis, que o cântico a que eu estou me referindo chama de Via Dolorosa, também é apupado, é insultado pelas pessoas nesse caminho. Então tem essa tipologia. Lá no Antigo Testamento, quando Abraão é levado a crucificar o filho e prepara o altar e junta a lenha e deita o filho sobre o altar e vai sacrificar o filho e ergue o cutelo, ali você tem um pai sacrificando o filho. O pai sacrificando o filho para cumprir uma promessa. Qual era a promessa de Abraão? Era se submeter à orientação de Deus. E o que aconteceria com o Cristo? O pai sacrificando o filho, cumprindo uma promessa de mandar um Salvador e de salvar o homem. Então, é uma tipologia. Né? Sempre as coisas estão lembrando. Aí você tem um José no Egito, que termina no Egito. Um José que é rejeitado pelos seus irmãos, como Cristo seria rejeitado pelos judeus, sendo ele judeu. E que vai para o Egito como escravo. E lá vai preso, acusado injustamente.
né, de ter assediado a mulher de um homem importante no Egito, Putifar. Né? Então, o Cristo é rejeitado pelos seus irmãos da sua dimensão humana, e é condenado injustamente. E o José? E o José sai da prisão, como Cristo ressuscita da morte que resultou da condenação, e José governa o Egito, né? E reina sobre o Egito em nome do rei, como o Cristo ressurreto, que a nossa revelação diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, reina em nome do Pai. Né? Então, toda a Bíblia é cheia de tipologias. Né? E tem o profeta que recebe ordens de Deus de casar com uma prostituta que vai traí-lo e ele vai perdoá-la e leva para casa e ela trai de novo, e ele vai perdoá-la e ela trai de novo. E isso lembra o Criador mandando o Filho se sacrificar por criaturas que estão sempre sendo infiéis para com ele. Né? Tem sempre uma comparação, tem sempre uma tipologia. A Bíblia toda aponta para o Cristo. Estou me referindo a exemplos do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nem precisa dizer. Né? Os 4 evangelhos são falando do Cristo, o livro de Atos. Os 4 evangelhos falam do Cristo, do nascimento à ressurreição. E o livro de Atos fala da ressurreição à partida do Cristo. Né? E depois vem os livros doutrinários, que são as cartas, a maioria delas de Paulo, e o livro da Revelação, né? Revelação que tem o nome de Apocalipse. Então, e que sempre fala no Cristo, né? Porque no Apocalipse é o Cristo que vem e comanda todo o processo. Né? Então, o conteúdo da Revelação é a relação entre Deus e os homens, e quem é o mediador dessa relação? O mediador dessa relação aparece do início ao fim, e é o Cristo. Né? E o que é que ele faz? E qual é o sentido dessa revelação, ou a finalidade dessa revelação? Estamos falando aqui de totalidade. Tínhamos dito que religião tem transcendência, radicalidade e tem totalidade. Então, onde é que está a radicalidade da Bíblia? Ela vai à causa primeira dos nossos infortúnios. Comemos do fruto da ciência do bem e do mal. Aí a radicalidade. O erro começa daí. Né? O nosso. Se você quiser uma abrangência ainda maior na busca pela radicalidade, tem o problema da origem do mal, que nós já abordamos no outro texto, alguns meses atrás. Né? Que começa com a queda não do homem, mas a queda de um anjo. Né? Então, aí começa o mal. Então, a causa primeira, tem radicalidade. Né? Aí, a cosmogonia, né? O universo, o mundo, a matéria, tem uma explicação dotada de radicalidade quando diz que, pela palavra, o Senhor criou tudo. Então, por que existe o mundo real, o mundo natural? Né? Que foi criado. Então, isso é radicalidade. Né? Eu, tomando aqui como exemplo, que eu usei no texto relacionado ao tema de hoje, fiz um texto que já enviei para algumas pessoas, mas vamos colocar no canal com alguns retoques, né? Porque sempre a gente comete uns errinhos de digitação. Mas o que eu coloquei lá? Tem radicalidade, e tem. Radicalidade, eu usei a expressão fiat lux, né? Faça-se luz. É a explicação radical, explicação que vai à causa primeira, do surgimento da luz, que se aplica ao surgimento de tudo mais. Né? Eu usei simbolicamente o fiat lux, mas não estava me referindo só ao aparecimento da luz, à criação da luz, mas à criação de tudo. Fiat luz, fiat vida, né? Fiat é faça-se, né? Fiat lux, luz, faça-se vida, faça-se tudo que existe. Né? Então,
tem radicalidade e tem totalidade, né? Porque tem a causa primeira de tudo. E tem a explicação teleológica, ou a narrativa teleológica de tudo. Telos, volto a dizer, finalidade, fim no sentido de finalidade, e tem o para quê das coisas, né? Então, para que fomos criados? E isso dá lugar a uma discussão, né? Porque aquela contestação que nós dizíamos que se faz presente, contesta a revelação, mas não contesta apenas o sentido de texto revelado, mas contesta os conteúdos da revelação. E um conteúdo que é contestado é aquele que diz respeito ao para quê, né? A explicação, o todo que inclui a finalidade, inclui a origem, a causa e inclui a finalidade. Inclui o que é, a metafísica, né? A essência da coisa. Então, a origem, o que é a origem da coisa, o que é a coisa e para que é a coisa. E o para quê é que diz que nós somos criados para louvar a Deus, né? Honrar e glorificar a Deus. E aí vem aquela crítica, né? E Deus quer estar sendo honrado, louvado. Mas há uma interpretação que me parece mais sábia, que diz que fomos criados para participar da glória de Deus, o que é uma grande bênção. Por que se diz que fomos criados para participar da glória de Deus? Porque quando nós nos aproximamos dele, louvando, reconhecendo a sua grandeza, que nós não compreendemos, e daqui a pouco vou dizer por que a gente não pode compreender, mas podemos sentir. Então, quem já passou por essa experiência, unanimemente, quem já passou por essa experiência diz que é uma experiência indescritível, de um grande gozo. Então, fomos criados para louvar a Deus e, com isso, sentirmos e participarmos da grandeza dele. Então, é o sentimento de quem vive uma experiência indescritível, né? Bom, mas passemos a uma discussão muito presente também com relação à revelação dos que negam. Não, isso... Quem diz que a Bíblia é apenas um registro de tradições populares, como eu já mencionei aqui, está dizendo, por exemplo, que não foi Salomão que escreveu os provérbios. Que aquilo eram provérbios populares que foram juntados e escritos em nome de Salomão, até depois de Salomão ter morrido e tal. Nós já comentamos aqui que isso são hipóteses de quem parte do princípio que não é possível uma coisa nada, que não é possível a revelação, né? E sem fundamento, sem nenhum fundamento sólido, atribui a essa falsificação da revelação, porque seria uma falsificação da revelação. Você juntar uma porção de textos aqui e depois dizer foi Moisés que escreveu. Juntar outros textos ali e dizer foi Isaías que escreveu. Juntar outros textos acolá e dizer foi Salomão que escreveu, né? É uma acusação de fraude que não tem base, não tem fundamento para isso, porque o ônus da prova cabe a quem alega, né? Está alegando que é uma fraude, prove. O que existe em favor da tese da fraude é apenas hipótese, né? Ou elucubração. Não chega a ser uma hipótese, é uma elucubração. Porque uma hipótese deve ser como disse a minha neta aos 4 anos, que ela usou a palavra hipótese, eu fiquei admirado e perguntei a ela, mas o que é hipótese? Para ver a resposta. Ela disse, é uma pergunta que pode ser testada, né? Então, quem acusa a Bíblia de fraude quanto à autoria dos textos,
não chega a fazer uma hipótese, porque essa hipótese teria que ser testada e não tem como testar essa hipótese, né? Então, é uma ideia meio solta que tem um nome para isso, que é elucubração. Então, estão contrapondo elucubrações à fé na revelação. E eu já disse aqui que os argumentos são muito frágeis, como diferença de texto, ou simplesmente dizendo que é impossível. Né? Por que Isaías ou Jó não podiam se referir ao globo da Terra? Ah, não podiam porque ninguém sabia disso. Ora, se eu acho que ele não podia porque ninguém sabia, então eu acho que não poderia haver também uma revelação. Né? E isso não é prova. Isso, na verdade, é uma fé. Né? Uma fé negativa, uma fé que nega a revelação, porque nega o sobrenatural. Né? Mas nós vemos no livro de Paulo, na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, né? uma referência a um culto racional, que vamos ver mais adiante. Vejamos antes uma outra indagação, se existem duas revelações ou até dois deuses na tradição judaico-cristã, na tradição cristã, porque na tradição judaica não tem Novo Testamento. Né? A ideia é justamente de que o Antigo Testamento é um Deus duro, implacável, rancoroso, vingativo, e o Novo Testamento é um Deus amoroso, perdoador, longânimo. E essa é uma leitura completamente errada. Na verdade, o Antigo Testamento é de um Deus longânimo, perdoador e amoroso. É tão perdoador que bastava aos pecadores sacrificar um cordeiro. Estava tudo resolvido. Sacrificou um cordeiro, então eu te perdoo de tudo de errado que você fez. Isso não é um Deus implacável, intolerante, rancoroso. É um Deus amoroso e perdoador. Lá no Gênesis, quando o homem viu que estava nu, o que o Criador fez? Cozeu agasalhos com pele de animal para abrigar a nudez do homem. Quem faz, fabrica, constrói, elabora agasalhos para quem está nu, está protegendo quem está nu, não está castigando, não está com raiva, não está furioso, não, está agindo amorosamente, está mostrando tolerância, está mostrando que é longânimo. Longanimidade é uma paciência longa. Ah, mas tem o massacre de Jericó, tem apedrejamento, tem outras manifestações muito duras. Tem. Mas quando é que tem? Nas relações entre os homens. Ah, houve um massacre em Jericó, mas era de quem com quem? Era de judeu com cananeu. Ah, havia apedrejamento sobre a lei de Moisés, mas era apedrejamento, era a relação de quem com quem? Era a relação do povo judeu com algum membro desse povo que transgredia alguma coisa. Era uma relação horizontal, humano com humano. Quando chega no Novo Testamento, temos uma interpretação autêntica sobre isso. A gente chama de interpretação autêntica aquela que é dada pelo próprio livro. Considerando a Bíblia como um livro só, porque ela toda é integrada, o Cristo dá uma interpretação autêntica de algumas coisas da dureza de Moisés. E diz que Moisés agiu assim, referindo-se ao divórcio, por causa da dureza dos vossos corações. Então, ele estava falando de relação de horizontal, de criatura com criatura, de humano com humano. Né? E isso afasta a ideia de um Deus duro, intransigente, no Antigo Testamento. Não. Em ambos os testamentos, você tem um Deus longânimo, perdoador, tolerante, amoroso. Bastava sacrificar o cordeiro. Nisso, eu arriscaria dizer que era até mais tolerante do que no Novo Testamento.
no Novo Testamento foi preciso o sacrifício do próprio Cristo para nós sermos perdoados. No Antigo Testamento, bastava sacrificar um cordeiro que representava a fé de que o Messias viria para ser sacrificado. Então, a tolerância era maior ainda. Bom, temos ainda algumas críticas do texto revelado, né? Já mencionamos que se fala que se trata de tradição, mas tem uma outra que se fala que Deus permanece oculto. A Bíblia não revela nada sobre a pessoa de Deus. Mas aí já estamos nos alongando muito e as pessoas não vão perder tanto tempo vendo uma coisa mais longa do que isso e vamos parar por aqui e no próximo domingo a gente dá continuidade. Então, eu quero agradecer a presença de cada um, convidá-los para ver outros textos que estão lá no canal Estudos e Reflexões IBC. E convidá-los a participar, contribuindo com alguma interpretação, algum acréscimo, ou expondo alguma dúvida em forma de pergunta, ou contestando e formulando alguma crítica. Como estamos numa gravação aqui, que não tem a dinâmica de na hora, receber as contribuições, fica o apelo para que vocês façam depois no canal o registro das participações. Quem não souber fazer isso no canal, manda por WhatsApp para a Josefina, que ela bota a participação de você no canal e nós vamos responder. Bom dia, muito obrigado, e os de Fortaleza que estejam logo mais do caminho, e os de lugares distantes que estejam conosco na quinta-feira à noite, num culto de oração. Até lá. Se a gente precisar fazer alguma pergunta agora, a Herbeneide, o Adiano, o Euclice, eu parei a gravação, porque se a gente deixar na gravação ficar muito comprida, a gente pode continuar conversando aqui, viu? Aí já não fica na gravação, ok? Quanto ao meu caso, irmã Josefina e Rui, eu não sei se é porque a minha visão de ciência é talvez muita visão atual, né? E eu sempre fico encafifada com aquela árvore da ciência do bem e do mal. E eu fico pensando, gente, mas era tão no início? Era tão no início de tudo? Como é que isso já estava formado? Entendeu? Então, isso muitas vezes me deixa assim, encafifada. Então, eu gostaria de depois tirar essa dúvida com vocês, né? Pode ser agora. Hoje não. Bom, a palavra ciência, como em geral as palavras todas, ela tem muitos significados. A gente chama isso de polissemia. Então, ciência, no sentido moderno, ou seja, depois da chamada Revolução Científica do século XVII, com grandes figuras como Galileu, Newton e outros, é uma coisa muito específica, que tem um método de produção de conhecimento. Mas ciência não tinha